Mísseis disparados do Líbano e conflitos na Cisjordânia. A guerra ganha novas dimensões no Oriente Médio. Primeiro-ministro israelense diz que a guerra vai ser longa. Caminhões com ajuda humanitária devem entrar na faixa de Gaza amanhã. Chega ao Brasil o 6º avião com pessoas resgatadas da zona de conflito. Venezuela liberta presos políticos e marca eleições em troca do fim das sanções dos Estados Unidos. Presos policiais e um advogado acusados de facilitar tráfico de 16 toneladas de maconha. Pesquisa alerta que limite das parcelas em compras no cartão de crédito poderão reduzir vendas. E há 2 meses do Natal, já tem gente preparando tudo para começar as vendas. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Nesta quinta-feira, novos ataques foram realizados por Israel no conflito do Oriente Médio. Um bombardeio ocorreu próximo a um hospital ao sul da faixa de Gaza, onde mais pessoas morreram. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra será longa e, até o momento, mais de 5.000 pessoas já perderam a vida. Próximo de completar 2 semanas, a intensidade da guerra entre Israel e os terroristas do Hamas seguem aumentando de maneira nunca vista antes. Hoje, o foco principal se estendeu também para a parcela sul da faixa de Gaza. Os bombardeios surtiram efeito para a morte de um nome importante para o grupo terrorista. Um anúncio das forças de defesa israelenses trouxe à tona a morte de um dos chefes do grupo de milícias que atuam ao lado do Hamas na localidade, Rafat Harb Hussein Abu Hilal. O ataque aéreo para matar Abu Hilal foi feito em Rafah, a cidade fronteiriça entre o sul da faixa de Gaza e o Egito, onde está o grupo de brasileiros que tenta deixar o território. Rafah tem sido a principal válvula de escape para os civis e turistas que se encontravam em Israel durante o início do conflito. Mas, mesmo assim, tem sido altamente atacada. O Hamas disse que outro ataque de Israel matou o chefe das Forças de Segurança Nacional da Palestina, lideradas pelo grupo armado Jehad Missen e parentes seus. Além disso, Israel disse que conseguiu destruir postos de lançamentos de mísseis, túneis, bases de inteligência e centros de comandos terroristas. Mas entre os pequenos sucessos em combater o grupo armado, quem mais sofre são os civis. A região onde fica um hospital na cidade de Khan Yunis, ao sul da faixa de Gaza, foi alvo de um bombardeio nesta quinta-feira, que deixou pelo menos 13 mortos, segundo o diretor-geral dos hospitais de Gaza e diretor do Centro Médico Al-Nasser, Dr. Mohamed Zakouti. O ataque aéreo dizimou um quarteirão inteiro da cidade. Mesmo após muito tempo do ataque, as equipes de resgate têm trabalhado incansavelmente para encontrar os desaparecidos. Enquanto milhares de pessoas, em suma a maioria civis, morrem no conflito, a única preocupação tem sido apenas com a guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra que seu país trava contra o grupo terrorista Hamas será longa. As falas foram feitas durante um pronunciamento ao lado do premier britânico Rishi Sunak, que também chegou a Israel para a visita. E seguindo de acordo com as falas de Netanyahu, o exército israelense está cada vez mais próximo de iniciar uma das maiores incursões da história na faixa de Gaza. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse às tropas de infantaria que em breve eles verão o enclave palestino por dentro, sugerindo que uma invasão terrestre poderia estar se aproximando. Cenário esse que pode tornar a guerra ainda mais sangrenta do que já está.
O Ministério da Saúde de Gaza informou hoje que as maiores vítimas desta guerra não são os combatentes. 1.500 crianças e mulheres morreram e 12.500 ficaram feridas. Nada menos do que 60% do total. Entre elas está Jamila Al-Shanti, viúva do fundador do grupo extremista do final dos anos 90. O confronto entre Israel e o grupo Hamas vem mexendo com o cenário político mundial. Por essa razão, diversos chefes de Estado manifestaram sua posição no combate. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, reafirmou seu apoio a Israel ao desembarcar no país do Oriente Médio pela manhã. Sunak chegou a Israel um dia depois da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também demonstrou apoio às forças de Tel Aviv após os ataques terroristas no último dia 7. Sunak disse ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que tem orgulho de estar ao lado de Israel nesse momento tão sombrio e também declarou que espera que Israel e seu povo vençam o confronto. Em conversa com Sunak, Netanyahu classificou Hamas como os novos nazistas e comparou o grupo com o Estado Islâmico. O primeiro-ministro israelense também falou que o Hamas deve ser combatido junto, assim como o mundo se uniu para lutar contra os nazistas. Durante a visita, Sunak também elogiou a liberação por parte de Israel da entrada de ajuda humanitária pelo Egito, anunciada nesta quarta. A medida deve impedir o colapso dos centros de saúde e amenizar a situação. Sunak também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, onde os dois conversaram sobre o resgate de pessoas mantidas em cativeiro pelo Hamas. Pelo menos 7 britânicos foram mortos no atentado do dia 7 de outubro. Os líderes também enfatizaram a necessidade de evitar uma escalada da violência na região. As tensões têm se agravado em meio às contínuas ofensivas do grupo extremista Hezbollah no norte do país, junto à fronteira do Líbano, e as manifestações de apoio à Palestina em países vizinhos. Hoje, o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o rei Abdullah da Jordânia se encontraram para discutir a guerra e alertaram que o aumento do confronto pode causar uma catástrofe na região. Na ocasião, os chefes de Estado também voltaram a declarar que são contra o deslocamento de palestinos para os países que fazem fronteira com Israel. Os dois líderes também condenaram a explosão no hospital de Gaza na terça-feira e pediram o fim da guerra em Gaza e proteção aos civis. Os líderes também defendem o restabelecimento da Palestina de acordo com as fronteiras definidas em acordo firmado em 1967. Também nesta quinta-feira, uma nova operação de Israel na Cisjordânia deixaram 8 palestinos e um policial israelense mortos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. Com isso, já são 73 os mortos nesse território, reivindicado pelos palestinos para a criação de um Estado próprio junto da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel também afirmaram já ter prendido mais de 500 pessoas na Cisjordânia desde o início da guerra com o Hamas. No fim da tarde, um navio de guerra norte-americano interceptou mísseis lançados por rebeldes do Iêmen, que, de acordo com o Pentágono, tinham como destino Israel. No total, o destroyer lançador de mísseis abateu pelo menos 2 mísseis. De acordo com os norte-americanos, os terroristas do Iêmen que lançaram os mísseis vivem em uma guerra civil desde 2014. A primeira fase da Operação Voltando em Paz está chegando ao fim. O 6º avião com brasileiros resgatados na área em guerra chegou hoje ao Brasil. Até domingo serão mais 2 voos. Foram cerca de 14 horas até que o 6º e último voo programado da FAB com brasileiros resgatados de Israel pousasse na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Dessa vez, o avião vindo de Tel Aviv trouxe de volta ao Brasil 219 passageiros. E para quem conseguiu voltar para casa, o sentimento era de alívio. Segundo o Itamaraty, 1.135 brasileiros foram repatriados desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em 7 de outubro.
Desde então, 6 voos da FAB foram direcionados para o resgate de brasileiros que estavam na região em uma primeira fase. Com o andamento das operações e a redução da fila de espera, o Brasil deve oferecer ajuda para resgatar estrangeiros de outros países da América do Sul, como Argentina e Paraguai. O governo federal aguarda ainda a autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza. Um avião que deve ser usado na operação pousou em um aeroporto na quarta-feira, levando itens de ajuda humanitária. Só existe uma passagem possível, que é na fronteira entre a faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito. Não há uma perspectiva, estamos desde o início e por isso já repetimos, inclusive, as gestões. Eu já falei 2 vezes com o ministro do Egito, pedindo que, inclusive não sendo tão numeroso os brasileiros que estão lá, que seja feita da forma mais rápida, no momento que for aberta a passagem para todos. O grupo em Gaza está na cidade de Rafah, em um imóvel alugado pelo Itamaraty. A chancelaria brasileira afirmou ter informado a Israel a localização do grupo para evitar que ele seja alvo de ataques. Além disso, 150 brasileiros ainda aguardam um voo de resgate em Israel. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, afirmou nesta quinta-feira que os brasileiros que estão na faixa de Gaza sob a proteção do governo brasileiro estão bem e contam com alimentos, remédios, água e gás. Mas ele alertou que os produtos podem acabar nas próximas semanas devido à forte crise humanitária na região. 150 caminhões carregados com água, comida e remédios estão esperando para entrar na faixa de Gaza. Mas Israel e Egito vão permitir a entrada de apenas 20. A expectativa é que essa ajuda aconteça amanhã. Os caminhões que transportam ajuda humanitária para o pequeno território, que tem mais de 2,4 milhões de habitantes, estão bloqueados há vários dias na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o líder egípcio Abdel Fattah al-Sisi aceitou a entrada de até 20 caminhões em Gaza. Este vai ser o primeiro comboio de ajuda para a região desde 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas executou um ataque sem precedentes contra Israel, que matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, Gaza permanece sob cerco total, com uma onda de bombardeios aéreos e o bloqueio do enclave palestino, além de milhares de soldados preparados para uma incursão terrestre. A situação em Gaza é crítica, com hospitais saturados e mais de 3.400 mortos e 12 mil feridos desde o início da represália israelense. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral fixa novas regras para as lives presidenciais, que já deram muito problema tanto para Bolsonaro quanto com Lula. E ainda, a pesquisa alerta que limite das parcelas em compras no cartão de crédito pode reduzir vendas. O Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje novas regras para as lives realizadas por prefeitos, governadores e presidentes da República. A principal praticamente facilita a realização deste tipo de comunicação. A nova regra vale para prefeitos, governadores e presidente da República. A medida começou a ser discutida na última terça-feira, quando o TSE absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro da acusação de abuso de poder político durante a campanha à reeleição no ano passado, por ter realizado lives de cunho eleitoral de dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. Hoje, então, por unanimidade, os ministros lá do TSE definiram que é lícito a realização de transmissões dentro de residências oficiais, desde que se trate de ambiente neutro e sem objetos simbólicos. Além disso, ficou determinado que a participação e promoção de candidatura é limitada a pessoas que ocupam o cargo. Essa decisão do TSE foi com base em uma ação apresentada pelo PDT que questionava as lives realizadas por Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O entendimento deverá ser seguido em julgamentos da Justiça Eleitoral de todo o país, lembrando que também o PDT foi responsável pela ação que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto ao estúdio. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou hoje, por unanimidade, 2 ações de investigação eleitoral contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Os processos foram movidos pela campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e acusavam os dois de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições do ano passado.
Uma acusava os dois de uso ilegal de uma plataforma na internet e outro de explorar a cobertura da mídia no primeiro turno das eleições para divulgar propaganda eleitoral. A corte rejeitou e os processos foram arquivados. O sonho de muitas pessoas é adquirir um imóvel. Se for barato, melhor ainda. Uma brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conseguiu comprar não apenas uma, mas 3 casas na Itália pelo valor de €1 cada. Parece mentira, mas não é. A história viralizou e Paula Magalhães foi personagem de matéria na TV brasileira, que mostrou os detalhes sobre a vida da arquiteta no país. Aos 36 anos, ela decidiu largar a vida no Brasil em 2018 para conhecer a Itália. De quebra, comprou 3 imóveis no sul do país pelo valor simbólico de €1. Na cotação atual, R$ 6. De acordo com o site que fez a venda para a brasileira, ainda existem imóveis baratos no país, podendo ser adquiridos pelo mesmo valor. Para comprar, porém, não foi tão fácil, já que a mulher teve que participar de um edital público pela Prefeitura de Taranto, com o objetivo de revitalizar o centro histórico da cidade. Além do prédio em Taranto, Paula adquiriu outros 2 imóveis por €1 cada, em Limosano. Ela foi até a cidade italiana para comprar apenas uma casa, mas acabou saindo com 2. Mesmo com o valor simbólico de €1 por cada residência, a arquiteta precisou assinar contratos informando que iria reformar cada uma das residências, o que deixaria tudo mais caro. De acordo com o texto, além do primeiro euro, Paula teve que realizar um calção que equivale a R$ 12 mil para a prefeitura da cidade até começar a obra. O valor será devolvido para a proprietária quando isso acontecer. Ela estima gastar entre 60 e 80 mil euros, entre 320 e 427 mil reais no total. Já nas outras 2 casas, os investimentos serão menores, cerca de 252 mil reais no total. E você, topa fechar um negócio desse? No mercado financeiro, os investidores repercutiram o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, em relação a novos aumentos nas taxas de juros do país. O preço do petróleo, que pode disparar caso o conflito se estenda por mais tempo e se espalhe para outros países do Oriente Médio, também ficou no radar. Com isso, o dólar fechou em leve queda de 0,02%, encerrando em R$ 5,05 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em leve queda de 0,05% aos 114.004 pontos. A Anatel recebeu mais de 15 mil reclamações esse ano de ligações de telemarketing sem o prefixo 0303. Só no mês de agosto foram 3 mil. O uso do prefixo é lei desde o ano passado e tem como objetivo evitar a prática de ligações indesejadas ao consumidor. Mesmo assim, continuam buscando formas de burlar essa medida. Segundo a Anatel, 30 empresas já respondem por isso na Justiça. E se for comprovado que elas infringiram as regras, poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. Os prejuízos causados pela seca histórica que atinge o estado do Amazonas estão longe do fim para aqueles que vivem às margens do Rio Solimões. A estiagem recorde tem alterado não só a paisagem do rio, como a vida de muitas pessoas. O Rio Solimões, que em condições normais possui uma extensão navegável de 1.600 quilômetros entre Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, e a capital Manaus, agora aparece para o mundo em um cenário altamente preocupante. Por conta da seca, o que mais impacta a vida das pessoas tem sido a falta de água potável, dificuldade para acesso a produtos alimentícios e inviabilização do transporte fluvial. Para sobreviver, ribeirinhos fazem um processo rudimentar. Após andar longos percursos, eles recolhem a água que vai ser usada, peneiram, colocam em compartimentos para separar os sedimentos e, então, misturam ao hipoclorito para matar as bactérias. Mas nem todos contam com um composto químico e podem contrair doenças. De acordo com o último relatório do Serviço Geográfico Brasileiro, somente nesta semana,
o Rio Solimões atingiu a segunda maior seca da história, ao bater menos 75 centímetros. A maior até o momento foi a seca de 2010, quando a marca foi de menos 86 centímetros. Além de tudo o que foi falado, a seca trouxe um outro problema: os sedimentos. As águas barrentas dos Solimões entregam sua principal característica atual, já que na seca, grandes bancos de areia são formados e chegam a impedir o fluxo de embarcações. Essa dificuldade para a navegação afugenta a renda de ribeirinhos, que trabalham como autônomos na manutenção de embarcações e também na pesca. Até o momento, 59 municípios no Amazonas estão em situação de emergência, com aproximadamente 579 mil pessoas afetadas pela estiagem e 6 mil alunos sem aulas. Para tentar aliviar minimamente as condições do estado nortista, o governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que a dragagem será realizada no Rio Amazonas a partir de amanhã, dia 20 de outubro. O serviço faz parte do pacote de 650 milhões de reais enviados pelo governo federal, que também irá antecipar 100 milhões em emendas aos parlamentares do estado. Uma pesquisa revelou que o limite no parcelamento sem juros com cartão de crédito pode levar 118 milhões de consumidores a reduzirem as compras. Na segunda-feira, o Banco Central sugeriu que sejam, no máximo, 12 prestações. Fomos às ruas para saber qual é o hábito de consumo do brasileiro ao usar o cartão de crédito. Quando é um bem maior, uma geladeira, um fogão, eu costumo fazer 10 vezes, que fica dentro do meu orçamento e as parcelas ficam menores. Normalmente eu costumo bastante parcela, tipo 15 até 18 vezes, dependendo do produto. Se for uma televisão, alguma coisa que tem um valor mais agregado maior, então eu parcelo em mais vezes. Eu uso bastante o parcelamento, mas assim, não é que eu sou contido ou não. O parcelamento serve pra gente ali se aliviar, né? A gente parcela bastante, quando sobra um dinheirinho, já bate todas as parcelas de uma vez. O Instituto Locomotiva, que realiza pesquisas de mercado, fez um levantamento sobre os desdobramentos das possíveis mudanças nas regras do cartão de crédito. Segundo a pesquisa, 72% dos comerciantes brasileiros acreditam que devem ter queda em suas vendas se o número de parcelas sem juros do cartão de crédito for limitado. Já entre os consumidores, 77% disseram que devem comprar menos com as novas medidas propostas pelo Banco Central. O impacto sobre a atividade comercial poderia atingir até 118 milhões de consumidores no país. O estudo incluiu 800 comerciantes das 5 regiões do Brasil, formais e informais, com faturamento de até 5 milhões de reais por ano. No dia 16 de outubro, o Banco Central se reuniu com um grupo de trabalho formado por bandeiras de cartões, bancos, empresas de maquininhas de crédito e débito para encontrar soluções de como reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Os bancos defendem também a revisão do modelo de parcelamento sem juros. Foi sugerida a possibilidade de fixar em 12 o número máximo de parcelas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, é contrária às restrições a essa forma de pagamento. Dados recentes da entidade mostram que quase 90% do varejo tem vendas parceladas sem juros no cartão. E a possibilidade de alguma interferência nessa condição de venda que o lojista oferece aos clientes preocupa a CNC, porque a gente tem uma cultura hoje de parcelamento que ela é bastante arraigada, isso reflete a própria mudança de hábito das famílias, dos consumidores de forma geral. Nós realizamos uma pesquisa com cerca de 6 mil empresas em todas as capitais e nós percebemos que pelo menos 47% delas têm até a metade do seu faturamento dependente do parcelamento. O economista César Bergo comenta a proposta do Banco Central e do grupo de trabalho do setor de crédito. Entende o Banco Central que isso está sendo um dos motivos maiores do aumento da inadimplência das famílias, que atingiu cerca de 77%. Então, é um número bastante elevado. Que existiam outras medidas, e uma delas é o cadastro. É fazer um bom cadastro das pessoas, estabelecer um limite verdadeiro, não ficar criando subterfúgio,
você dando mais dinheiro que a pessoa pode realmente, com base na comprovação de renda, com base na comprovação de patrimônio, cria dificuldade para o consumidor, cria dificuldade para o lojista, e quem sofre é a economia como um todo. Porque você não tendo negócios, você prejudica basicamente todo o sistema produtivo. Lá da indústria, passa pelo comércio e vai bater no bolso do consumidor, sim. Ou seja, vai dificultar muitos negócios. Diante das possíveis mudanças, o consumidor já está pensando em como manter suas compras. Vai demorar um tempinho mais, não vou comprar menos, mas que eu vou segurar bastante para terminar as compras, eu vou, né? Porque parcelar é importante. O brasileiro gosta de parcelar, a gente parcela. E ainda hoje, Venezuela liberta presos políticos e marca eleições em troca do fim das sanções dos Estados Unidos. E também 4 policiais e um advogado são presos acusados de facilitar tráfico de 16 toneladas de maconha. Bicicletas roubadas estão sendo transformadas em cadeiras de rodas e outros equipamentos utilizados por pessoas com deficiências. A ideia que deu certo foi implantada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados promoveu a doação de dezenas de bicicletas que estavam apreendidas para uma instituição que atua na produção de cadeiras de rodas. E eles têm um apoio também do grupo dos operários solidários, que atuam no estímulo da prática esportiva de pessoas que têm a mobilidade reduzida, né? No caso de basquete com cadeiras de rodas. Foram 39 bicicletas, frutos de roubos e furtos e que não possuíam boletins de ocorrências de seus proprietários. E a gente aguardou por um ano que os proprietários viessem buscar. Como eles não vieram, a gente promoveu essa doação como forma de promover um trabalho social aqui para a sociedade. Alex é responsável pela entidade que trabalha com reforma e confecção de cadeiras de rodas e atende a comunidade de Dourados e região. Um trabalho que já dura 16 anos. E essas bicicletas agora serão transformadas. A gente fundou esse projeto lá há 16 anos atrás para atender a sociedade que adquire a deficiência ou que é deficiente. Só que conseguimos com vários leilões, a gente entrou, conseguiu comprar vários materiais, então começou a sobrar material e a gente começou a atender o acidentado temporário. Rapaz, explodiu de um jeito muito grande. Hoje a gente está com dificuldade para atender. A gente está com mais de 250 cadeiras de roda aqui para fazer reforma daquelas que voltam de devolução. A cada 3 bicicletas dessa, a gente desmonta ela, corta os quadros e a gente fabrica cadeira de rodas. O Exército identificou 3 militares suspeitos de participar do furto de 21 metralhadoras no quartel em Barueri, na Grande São Paulo. A instituição agora investiga se eles teriam agido em conjunto com facções criminosas. Hoje à tarde, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 8 armas no bairro Gardênia Azul, na zona oeste da capital. Outras 13 continuam desaparecidas. A principal suspeita é que foram furtadas no feriado do Dia da Independência, no mês passado, quando não havia ninguém no quartel. Além dos 3, todos os militares que tinham encargo de fiscalização ou controle também serão responsabilizados pelo sumiço. 4 policiais civis e um advogado foram presos no Rio de Janeiro suspeitos de tráfico de drogas. As investigações apontam que os envolvidos teriam fechado negócio com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado fluminense. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 5 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas na Operação Drake. Os policiais presos estavam alocados na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas até setembro, quando houve troca na chefia da delegacia. As investigações apontam que os envolvidos venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam, inclusive, escoltado a carga até uma favela dominada pelos traficantes. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal da comarca de Resende. Agentes foram atrás dos alvos na operação em endereços na capital fluminense e em Saquarema. A PF informou que, em agosto deste ano, 2 viaturas da Delegacia de Roubos abordaram, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, um caminhão com 16 toneladas de maconha.
O veículo já estava sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal. Após escoltarem o caminhão até a cidade da Polícia Civil, os policiais negociaram, por meio de um advogado, a liberação da carga entorpecente e a soltura do motorista mediante o pagamento de propina. 3 viaturas ostensivas da delegacia ainda escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos e a carga de maconha foi descarregada pelos criminosos. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que as pessoas que forem condenadas por tráfico de quantidades pequenas de drogas deverão cumprir eventuais penas em regime aberto. Mas a decisão vale apenas para os réus com bons antecedentes e sem provas de envolvimento com facções criminosas. A tese foi aprovada na forma da chamada súmula vinculante, o que significa que deve ser utilizada nos tribunais de justiça de todo o país. Os Estados Unidos suspenderam por 6 meses as sanções ao petróleo, gás e ouro impostas à Venezuela em 2019. A suspensão só foi possível após a oposição venezuelana e o presidente Nicolás Maduro chegarem a um consenso sobre as eleições no ano que vem. Poucos dias após o chavismo e a oposição venezuelana concordarem com garantias eleitorais para as eleições presidenciais de 2024, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou em comunicado a suspensão das sanções contra o país. Porém, com um acordo de libertação de todos os cidadãos americanos e presos políticos venezuelanos detidos injustamente no país. O pedido de Blinken foi prontamente atendido pelo governo da Venezuela. Hoje, 5 pessoas presas no país, incluindo figuras conhecidas da oposição, foram libertadas. O jornalista Roland Carreno, do partido de oposição Vontade Popular, que estava detido, o ex-legislador Juan Requenses, do partido Justiça Primeira, que foi mantido em prisão domiciliar, e 3 outras pessoas foram libertadas no meio da noite. O jornalista Carreno foi preso em outubro de 2020 e estava sendo julgado sob a acusação de conspiração e financiamento do terrorismo. A ação é uma tentativa de reaproximação de Nicolás Maduro com o governo de Washington, já que durante anos a oposição ameaçou o governo a libertar mais de 200 pessoas que a ONG Foro Penal, reconhecida pela Organização dos Estados Americanos, considera prisioneiros políticos. Agora, o cumprimento dos acordos pode ser um passo importante para o país sul-americano tentar sair da crise. Como os Estados Unidos não haviam reconhecido a reeleição de Maduro de 2018, a única saída era o lançamento de uma bateria de sanções. Segundo o acordo eleitoral firmado em Barbados no início desta semana, uma eleição presidencial na Venezuela terá lugar no segundo semestre do ano que vem. Além disso, o acordo firma uma responsabilidade importante, já que o pleito contará também com observadores internacionais, incluindo da União Europeia e das Nações Unidas, que farão a supervisão da votação. Maduro, presidente desde 2013, deverá concorrer à reeleição, mas ainda não formalizou a sua candidatura. Alface, frutas, batata, cenoura e cebola estão custando mais barato nas centrais de atendimentos. A queda pode ser justificada pelos menores custos de logística. Os dados fazem parte da 10ª edição do Boletim ProHort da Conab. De acordo com a estatal, a cebola foi o item que apresentou a maior queda na média registrada em setembro, em comparação com agosto, mesmo com a menor disponibilidade do produto nos mercados. A Conab justificou em nota que a produção pulverizada pelo país ajuda a explicar os preços mais baixos. A estatal afirmou também que a oferta se encontra mais próxima aos centros consumidores, com menores custos de logística, o que também contribui para a queda dos preços. No caso da batata, de acordo com o boletim ProHort, o fator decisivo para o declínio das cotações é a safra de inverno em todo o país, com o total comercializado nas 11 centrais de abastecimento superior a 100 mil toneladas.
Já a alface continua a tendência de queda de forma menos intensa do que em meses anteriores. A cenoura também ficou mais barata na média ponderada, mas não em todos os mercados pesquisados. Segundo a Conab, o tomate variou de acordo com as maiores ou menores entradas do fruto durante o mês. Outras frutas, como a banana e o mamão, mantiveram a tendência de queda nos preços, a exemplo da maioria das hortaliças. O boletim ProHort tem como base levantamentos feitos nas ceasas de 11 cidades do país, entre elas São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia. É possível identificar pessoas que têm depressão através das fotos que publicam nas redes sociais. Isso é o que diz um novo estudo das universidades de Harvard e de Vermont, nos Estados Unidos. Pessoas depressivas tendem a compartilhar fotos mais escuras, de paisagens e com menos personagens. Desde uma paisagem na praia a um jantar com amigos. As redes sociais fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas que gostam de compartilhar esses momentos na internet. O estudo descobriu que os padrões das fotos publicadas nas redes sociais são capazes de revelar indicadores de depressão. Para chegar a esse resultado, os especialistas estudaram o perfil de 166 pessoas na internet, sendo 71 delas com histórico de depressão. Foi possível perceber que as fotos podiam oferecer respostas sobre informações psicológicas de cada participante, apenas fazendo perguntas simples, como: há pessoas presentes nas suas fotos? O cenário é na natureza ou dentro de casa? É noite ou dia? Segundo os cientistas, pessoas que sofrem da condição compartilham fotos com tonalidades mais azuladas, escuras e cinzas, em comparação às imagens postadas por outros indivíduos. Além disso, eles costumam publicar fotos sozinhos ou com menos pessoas. Também foi revelado que pessoas mais deprimidas costumam usar menos filtros em suas imagens, mas que, quando aplicam, são mais propensos a optar por cortinas em preto e branco. Paisagens ou figuras também são mais compartilhadas do que fotos em grupo ou de outras pessoas. Pelo segundo dia consecutivo, houve ameaça de bombas em aeroportos da França. Ontem, 6 tiveram que ser completamente esvaziados. Hoje, foram 14. 130 voos foram cancelados. E além dos aeroportos, o Palácio de Versalhes, uma das principais atrações turísticas da França, também foi evacuado hoje pela terceira vez nos últimos 6 dias. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais do estabelecimento, que dizia que, por motivos de segurança, os visitantes teriam que deixar o local e só poderiam voltar após uma fiscalização. A atração já havia sido esvaziada no sábado e na última terça-feira por causa de falsos alarmes de bombas. Desde a semana passada, a França está em estado de alerta contra possíveis ataques terroristas. Na última sexta-feira, um apoiador do Estado Islâmico invadiu uma escola em Arras, no norte do país, e assassinou um dos professores. E você não pode perder daqui a pouco que, segundo um levantamento feito na Austrália, não é muito bom ser engraçado o tempo todo na hora de iniciar um relacionamento. E ainda, há 2 meses do Natal, já tem gente preparando tudo para começar as vendas. Um grupo de cardiologistas desenvolveu um aplicativo que promete combater as mais de 300 mil mortes anuais por hipertensão. A ideia é criar uma onda de conscientização sobre a doença através da inteligência artificial. O objetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi criar um projeto amplo que alcance não apenas os pacientes, mas provocar uma mobilização em todos os setores da sociedade, criar discussões com instituições públicas e privadas, partes do governo e outras entidades médicas. A ideia do aplicativo Elfie é propagar medidas que vão além das mudanças já conhecidas no estilo de vida, envolvendo tecnologias como aplicativos de ponta,
De acordo com os idealizadores do aplicativo, a ideia é criar uma onda de informações para que as pessoas possam conhecer o diagnóstico de hipertensão, já que metade das pessoas não sabem que tem a doença, e entre as que sabem, metade não recebe o tratamento adequado. Então o aplicativo acaba sendo um movimento para ajudar na conscientização, no início do tratamento e na manutenção do controle da pressão arterial como um todo. O aplicativo funciona como um diário virtual de saúde que permite ao usuário cadastrar cada medida da pressão arterial e de outros indicadores para auxiliar em seu monitoramento. Além disso, oferece conteúdos como textos e games na área e alarmes que lembram o paciente de tomar as medicações. O diferencial, porém, é a utilização de uma estratégia em que o indivíduo recebe pontos cada vez que realiza uma tarefa no aplicativo. Os pontos podem ser trocados por benefícios como descontos em farmácias, lojas de itens esportivos, de alimentação orgânica, entre muitos outros para estimular a adesão do paciente. A plataforma conta ainda com uma assistente de inteligência artificial, chamada Emma, para responder dúvidas sobre pressão alta e outras doenças. E o aplicativo não é apenas destinado para pacientes já diagnosticados. Aqueles que buscam implementar hábitos mais saudáveis no dia a dia podem aproveitar as funcionalidades. Ao fazer o cadastro, por exemplo, é possível assinalar na plataforma outros objetivos como deixar de fumar, perder peso, comer melhor ou atingir a quantidade de passos por dia. E um estudo realizado por pesquisadores de uma universidade australiana mostrou que ser engraçado no primeiro encontro pode prejudicar as chances no amor. Uma das razões é que nem todos são naturalmente engraçados e tentar fazer o outro rir pode significar um ato forçado. A popular tática de fazer a outra pessoa rir durante todo o primeiro encontro pode não ser tão eficaz quanto se pensa. A pesquisa realizada na Austrália não mostrou conexão entre humor e atratividade em todos os mais de 800 casos analisados. Uma das razões é que nem todos são naturalmente engraçados. Assim, tentar fazer o outro dar risada pode ser constrangedor. Outra questão esclarecida pelos cientistas é a de que existem diferenças entre homens e mulheres em termos da importância dada ao humor pelo parceiro. Na realidade, tanto as mulheres quanto os homens não são motivados a achar alguém mais atraente por darem risadas de suas piadas. Para chegar aos resultados, cerca de 554 participantes foram colocados em mais de 800 encontros. A partir disso, foram formados pares para 4 encontros rápidos, com membros do sexo oposto, cada um com 3 minutos de duração. E, em seguida, responderam avaliações sobre o que acharam dos parceiros serem engraçados e o quanto eles gostavam do humor. Os pesquisadores também fizeram uma análise observacional do comportamento do casal, registrando a frequência com que os namorados riam, observando se era do parceiro ou deles próprios. Em um primeiro momento, parecia que a sabedoria popular estaria correta, porque nos resultados iniciais das preferências declaradas, as mulheres tinham uma maior preferência por parceiros engraçados e consideraram esta preferência importante, ao que os homens também preferiam parceiras que o achassem engraçados. Contudo, ao analisarem as pontuações dadas a cada um ao final, a escolha por parceiros engraçados não se manteve. E foi descoberto que, independentemente do sexo, os participantes que riam mais do seu parceiro ou recebiam mais risadas não classificavam o seu parceiro como mais ou menos atraente. Um município do litoral sul de Santa Catarina perdeu o título de mais jovem do Brasil após decisão do Supremo Tribunal Federal. Pescaria Brava tem um dos povoados mais antigos do estado e apareceu pela primeira vez no censo do IBGE em 2022. Com 10 mil habitantes, Pescaria Brava era a cidade mais jovem do país desde 2012.
mas perdeu o posto com a aprovação da construção de uma nova cidade em Mato Grosso em outubro deste ano. A cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, Pescaria Brava é considerada um dos povoados mais antigos do estado, segundo a prefeitura. A colonização ocorreu há mais de 300 anos, com a chegada de imigrantes portugueses à região. A base da economia da cidade está na agricultura familiar, pecuária e pesca, além de ter uma produção relevante de camarão, com população estimada em 10.190 pessoas, distribuídas em 107 quilômetros quadrados. O município foi contabilizado pela primeira vez no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2022. No ranking de população dos municípios de Santa Catarina, Pescaria Brava está na posição 132 no estado, na 486 na região sul e na 3.056 no Brasil. Já a criação do município foi aprovada em lei estadual em 2003, mas passou por uma longa batalha judicial até ser confirmada pelo Supremo. Antes mesmo de se tornar um município, Pescaria Brava pertencia à Laguna, também no litoral sul, e era reconhecida como um distrito desde 15 de maio de 1857. Segundo o censo 2022, Laguna é o município de Santa Catarina que mais perdeu moradores em 12 anos, com diferença de 8.777 habitantes entre 2010 e 2022. Com relação ao surgimento do nome Pescaria Brava, existem algumas versões. Uma delas é de que seus primeiros habitantes eram fortes e bravos e, durante a pesca, lutavam contra o mar e o vento violentos em épocas de tempo ruim nas lagoas que formam o complexo lagunar. Outra versão é de que algumas pescarias sempre terminavam em brigas na hora de dividir os peixes. Faltando mais de 2 meses para o final do ano, muita gente já está entrando no clima de Natal. Enquanto as cidades do país começam a ser decoradas, vitrines de lojas já oferecem as mais diversas opções de enfeites. Quando o Natal se aproxima, tudo fica mais colorido e iluminado. Em todo o Brasil, cidades inteiras são decoradas. Ruas, empresas e casas ganham novos tons e enchem os olhos de quem faz questão de acompanhar tudo de perto. E é claro que em 2023 não será diferente. Muitas cidades até já começaram os preparativos. Poços de Caldas, em Minas Gerais, por exemplo, terá 1,5 milhão de microlâmpadas de LED em sua decoração. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vai gastar mais de R$1 milhão com os enfeites. E Ponta Grossa, no Paraná, ainda mais, quase 2 milhões. E para quem pretende enfeitar a casa, as vendas de decoração também já estão a todo vapor. Aqui nesta loja de produtos variados da Rua 25 de Março, região de comércio popular de São Paulo, os enfeites começaram a ocupar as prateleiras assim que o Dia das Crianças passou. E agora, olha só, a decoração natalina já toma conta do comércio. E acredite, muita gente já começou a fazer as compras de Natal. Por que comprar tão antecipado? É porque sai mais barato, né? Comprar agora, né? Nem tanto assim. Segundo o gerente da loja, aqui os preços permanecem praticamente os mesmos até o final do ano. A grande questão é a disponibilidade dos produtos. Quem se antecipa encontra tudo o que procura. Então isso eu acho que já é a grande vantagem, né? E reposição geralmente termina não acontecendo, até porque o que a gente pensar em repor possa ser que sobre no estoque. Então a nossa ideia na realidade é vender tudo aquilo que nós compramos. E tem muita coisa, hein? Dos pequenos aos grandes enfeites, decoração para dentro e fora de casa. A Geise se adiantou e já veio comprar um pouco de tudo.
Monto árvore, pisca-pisca fora, é bem decoradinho. Tem decoração até do lado de fora? Tem. A família é grande. Então a família toda já está entrando no clima natalino? Já sim. Esse ano o comércio está cheio de novidades, mas o que mais sai mesmo é aquele básico. O pisca-pisca e os festões, esses são os artigos que mais vendemos dentro do grupo de Natal, né? Por tudo que essa loja já vendeu até agora, nesses poucos dias de exposição dos produtos natalinos, Ondamar acredita num aumento de ao menos 6% nas vendas desses itens neste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para nós é um crescimento considerável. E para vender tudo que está disponível no mercado nessa época, muitos comércios fazem aquelas contratações de fim de ano. Olha, deve contratar até final de dezembro, início de janeiro. Depois, em janeiro, vamos dizer assim, tem uma queda até razoável, vamos dizer assim, né, nas vagas, porque já não tem mais aquela quantidade toda de demanda, muita gente já de férias, né, e já não tem mais aqueles motivos, né, de compras como tinha poucos meses antes de janeiro. Então, você que está aí é aproveitar a oportunidade, caso consiga, né, uma ocupação temporária, mostrar seu valor para quem sabe aí, olha, conseguir um emprego definitivo. Por aqui, alguns temporários já foram contratados e o gerente diz que a chance de efetivação é grande. Se eles, no caso, corresponder com o que nós esperamos, eu termino, no caso, efetivando como CLT mesmo, né? Às vezes não como temporário, eles ganham a oportunidade como CLT. Okay. Eles sabendo disso, que pode ganhar oportunidade, eles terminam ainda desempenhando melhor o papel deles aqui na loja. Pelo visto, a época é boa para quem quer ganhar e para quem está disposto a gastar dinheiro nesse Natal. Todo ano faz alguma comprinha a mais, é isso? Ah, sim, todo ano vai enfeitando um pouco, vai aumentando a árvore, vai deixando ela mais bonita. Aos poucos a gente chega lá. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.